Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, vocês lembram de mim da última aula? Então, essa daqui é a nossa aula 2. Vou estar ajustando a câmera aqui. E vou lembrar, né, de tirar o timer, que da última vez eu esqueci. Então, nessa aula 2, a gente vai trabalhar, né, vai ser um pouquinho mais tecnológico, assim. Então, se vocês não assistiram a aula 1, eu acho muito importante vocês assistirem. É uma aula um pouquinho mais chatinha, porque tem bastante conteúdo, né? Bastante teoria. Mas vale a pena, porque nessa aula a gente vai estar trabalhando alguns conceitos muito importantes que a gente abordou na última aula, tá? Então, se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui. Eu não sei se vai estar de cá ou se vai de cá, porque inverte. Mas dá uma olhada lá na última aula. Tem uns 15 minutos, 17, se não me engano, o vídeo. Então, assim, não é tão extenso. Você pode ir parando, né, e ir revendo com calma. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o meio ambiente virtual. Então, a gente sabe que, como a gente viu na aula passada, o território, né, ele vai influenciar a nossa linguagem, a nossa língua, né? Então, uma galera que está em um espaço e que conversa por uma determinada língua. Então, assim, no meio ambiente virtual, né, na aula passada nós vimos como meio ambiente é que nós pode moldar a nossa linguagem. Então, você acha que na internet nós temos uma linguagem própria? A nossa língua, ela se adapta nesse ambiente? Então, você acha que na internet nós produzimos palavras novas, que é a chave, né, das nossas aulas? Então, a gente vai ver aqui um processo de composição dos verbos. Pode parecer, meu Deus, que coisa difícil, mas eu juro para vocês que não é, que é super simples. E os verbos, né, as palavras do português, da nossa língua, um dos processos de formação, de criação de palavras novas, é a composição. Então, como o próprio nome diz, compõe. Então, é algo que vem a surgir, né? Então, e o processo de composição, ele são duas ou mais palavras que compõem uma nova palavra. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma palavra que a gente usa bastante na internet, que é o deletar. Né? Então, assim, no gosto do arquivo deleta, então é isso. O cancelar também, ele já existia, só que a gente está trazendo um outro significado para ele. Né? Mas no caso do deletar, aí aqui ó, a gente pega o delete, que a origem dessa palavra, ela é de origem latina, né? Então, assim, quer dizer eliminar. Então, a gente pega, assim, quando essa palavra, né, a língua foi se adaptando, pegaram esse radical, né, que é essa parte do delete, e colocaram o ar, que significa a flexão verbal dele. Então, tornou ele um verbo. Aí aqui eu até coloquei esse gifzinho, né, que junta as duas partes e forma o deletar. Então, delete mais ar, deletar. Então, assim, é super simples. Isso acontece fora da internet, em todo lugar que a gente vai ver, né? A gente vê muito isso. Exemplo aqui deixa eu pensar, do processo de composição fora da internet, que a gente tem muitas palavras aí. A gente tem, por exemplo, macarronese, né? Que é um exemplo assim, que é macarrão com maionese. Então, junta os dois, é um prato, né, da culinária. Então, a gente tem muitas palavras que estão nesse processo de formação, de composição, né? Então, aqui eu retiro para vocês alguns exemplos de palavras do YouTube, do Twitter, da Twitch e de jogos também, né, de gameplay, para vocês verem essas palavras no uso e na escrita. Então, olha só, a primeira que a gente tem é o par, né, que é o up, que é uma base da língua inglesa, inclusive. Olha só, o tanto que a gente é criativo. Pega uma palavra do inglês e consegue fazer dela um verbo em português. Agora, vocês pensam num negócio desse. Olha só, o par, né, que ele significa o quê? Evoluir no jogo, subir de nível. Eu vou upar meu herói, vou upar meu personagem. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo do Twitter,
que é sem papo. O LoL para celular é tão mais fluido para mim. Eu odiava esperar tanto para upar numa partida. Essas partidas rápidas são tudo para mim. Então, vocês percebem aqui o verbo upar? Ele coloca, odiava esperar tanto para upar numa partida. Então, no computador, para upar o herói, o personagem era muito mais difícil. Aí para o celular ficou mais fácil dele upar. Então, olha só, a escolha que o falante faz, né, que o usuário da língua faz, que vocês fazem, ao invés de vocês falarem assim, eu odiava esperar tanto para subir, para evoluir no jogo, para alcançar o full, né, o level máximo, você vai falar assim, ó, odiava esperar tanto para upar. E pronto. Então, a palavra ela surge por uma necessidade de nós dessa economia, né? De se expressar melhor de uma palavra que ela significa uma infinidade de coisas. Então, eu vou deixar para vocês mais um vídeo, né? Um videozinho de cada palavra que a gente for passando. Na edição eu vou colocar, porque nessa apresentação que eu faço não dá certo, para vocês verem aqui Deixa eu ver se está dando certo aqui. Para vocês verem essa palavra em uso. E enfim, eu vou estar mostrando agora aqui pra vocês mais ou menos como é que eu faço e como é que é o jeito mais fácil de estar conseguindo upar, né? Eu, tipo, não faço do jeito mais fácil, por conta que nele você precisa estar gastando dinheiro comprando booster e eu não tenho como estar comprando booster. Então eu faço do jeito que é um pouco diferente, né? E também não vai tão rápido assim. Mas enfim, eu comecei a jogar LoL em fevereiro desse ano, tipo, em fevereiro de 2018. Eu não sei o dia certinho, né? Mas enfim. Bom, e de lá até agora, né? No caso, no dia 8/12, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu cheguei aqui no nível 184 jogando LoL. Eu não tenho costume de jogar muito ranqueado, eu comecei a jogar mais agora pro final do ano. Eu joguei mais ou menos acho que uns 2 meses e depois parei quando eu peguei ouro. Mas enfim, né? Tipo, eu gosto mais é de ficar jogando meio que pra pegar maestria ou pra também upar de nível, né? Todo dia mais ou menos eu tento upar o nível. Essa que é meio que minha meta e o meu jeito de tentar ficar upando. Legal, né? Agora, a próxima palavra, crushar, o crush. Então, aí aqui ó, a gente tem o crush, que também é de uma base do inglês, que significa esmagar, colidir, alguma coisa assim. E a gente pega o ar, né? Que, mais uma vez, verbalizando, né, essa palavra em português, e a gente flexiona e é incrível. Então, assim, ó. E o crushar, ele significa estar apaixonado, né? E é aquela paixão, assim, repentina, do nada. Então, aqui a gente tem outro exemplo do Twitter. Eu acho que eu tô apaixonada, de novo, e é por alguém que não existe. E vamos de crushar personagens de anime. Quem nunca, né, gente? Então, assim, o crushar, ele é isso, assim, né? Esse apaixonar, só que de uma forma mais rápida. Então vocês veem como que essas palavras vão surgindo, que vocês usam essas palavras. Então a próxima, maratonar, né? O maratonar, ele tem a base maratona, que é do português, e a gente está verbalizando essa palavra, ou seja, tornando maratona um verbo. Só que prestem atenção, quando eu falo que eu vou maratonar, ninguém imagina que eu vou correr uma maratona. Então, assim, isso é a última coisa que a pessoa pensa. Mas, hoje vocês sabem que se eu falo assim, eu vou maratonar, ou seja, uma série, eu vou ler um livro incansavelmente, eu vou assistir todos os episódios daquela série. Então, você viu que o sentido também vai mudando da palavra. Então, o significado dela, né, que é assistir uma série ou ler um livro até fazer alguma coisa até se cansar. Então, olha só, outro exemplo. Eu tenho uma lista de filmes, séries, doramas, animes e desenhos para assistir, mas preciso maratonar videoaulas. Focar nas aulas do vestibular e desacumular matérias. Essa é a vida do estudante EAD, não é, gente? Porque não tá fácil. Então, vamos maratonar videoaula, vamos maratonar aula 1, aula 2 e a 3 que vai sair logo em seguida. Então, ó, vai mais um videozinho aí para vocês. Outro tipo de série que você
vocês falaram muito quando eu tuitei perguntando o que vocês gostavam de maratonar. Muita gente respondeu comédia curta, uma comedinha de meia hora. É boa pra você engatar e ficar um dia inteiro vendo, rindo, se divertindo. E cara, tem coisa melhor do que maratonar Friends? Quem aí já fez maratona de Friends várias vezes? No fim do ano passado, no fim de 2016, eu fiz uma maratona cabulosa de Friends enquanto eu tava viajando bastante no fim do ano. E em uns 2 meses mais ou menos eu consegui ver todas as temporadas de Friends. Foi muito divertido, porque Friends chega num ponto, não sei se vocês têm isso também de fazer maratona, que eu já sei o que vai acontecer, porque eu já vi várias vezes nesse caso. E aí eu já sei o que vai acontecer, e aí eu fico ansiosa pra relembrar como que aconteceu, ou como que a pessoa falou, como que o outro reagiu, esse tipo de coisa. Agora, gente, para finalizar, essa aula está sendo bem curtinha, olha só, 15 minutos. Essa aula está sendo bem curtinha. Então, nessa aula, ela vai até se dividir, ela foi dividida em duas. Eu estou gravando tudo agora, mas aí eu vou dividir para ficar até mais fácil para vocês, né? Porque tem os vídeos também, então vai dar uma aumentada. Então, assim, nessa aula, o que a gente viu primeiro? Meio ambiente virtual. Vamos lá. O meio ambiente, ele faz parte, né, dessa interação. Então, nós interagimos usando a língua, pela língua, dentro desse meio ambiente. Se no meio ambiente físico, nesse real que a gente está, fora, né, da tela, então se tira o olho da tela, vai ser o real. Nós estamos nesse meio ambiente natural, né, físico, que ele é palpável. Agora, e essa língua, né, essa linguagem que nós usamos na internet, no meio ambiente virtual, por todas essas palavras que eu mostrei para vocês, é porque esse meio ambiente, esse território da internet, ele permite, né, que nós exercitamos outros mecanismos da língua, que a gente use a língua, né, de uma outra forma, pelo emoji, pela figurinha do WhatsApp, pelo meme. Então, assim, são outros meios que nos permite comunicar. Porque, por exemplo, se fosse na linguagem escrita, eu não, por exemplo, não ia desenhar uma figurinha toda vez que fosse escrever uma carta na década, sei lá, no século passado. Então, a gente só usa isso porque o meio ambiente proporciona, tá? Então, nós vimos também composição dos verbos. Vocês lembram? Por composição, você pega um elemento, pega outro, junto e forma uma nova palavra. E nós vimos esses exemplos, né, que eu trouxe da internet. É isso, pessoal.